pessoal, tudo bem? Professor Joselmo. Hoje a gente vai falar sobre a República Popular da China, né? Esse país que cresce grandemente. Sou o professor Joselmo. Inicialmente vou pedir para você me seguir, dar aquela força no nosso canal, né? Esses vídeos maravilhosos, sempre inventando novidades aqui para você, para te agradar, tá? Diretamente do Nordeste, convido todos meus amigos nordestinos. Vamos lá, pessoal, me seguir e assistir esses vídeos maravilhosos, tá? Então nós temos aqui a República Popular da China. Esse país, ele é socialista, forma de governo, capitalista na sua economia, tá? Houve uma abertura econômica, tal. Então, logo após a morte de Mao Tse-tung, aqui não, acho que eu li esse nome, o primeiro líder da grande destaque da Partido Comunista Chinês foi Deng Xiaoping. Vamos lá, olha só. A China, ela teve uma guerra civil. Uma parte da população queria transformar o país em capitalista. Outra porção da população queria que o país se tornasse socialista. Os capitalistas perderam e fundaram Taiwan, uma ilha, que a China diz que é dela ainda. Tenta invadir, só não invade por causa dos Estados Unidos. E o primeiro grande líder chinês foi Mao Tse-tung, né? Que ele começou todo esse processo de socialismo dentro da China. Tá? Estamos falando um pouco de história e geografia, né? Com a morte dele, surge Deng Xiaoping. O que é que Deng Xiaoping faz? Começa a abrir a China para que outras empresas, principalmente os países ricos, começassem a se instalar lá. Ou seja, ele foi dando condições para a abertura econômica do país, tá? Com o pensamento opostos em relação ao antecessor Xi Jinping, propôs reformas econômicas. Por exemplo, zonas específicas para a instalação dessas empresas. Diminuição de impostos, mão de obra barata, investimento em infraestrutura. Começou-se a observar que essas propostas econômicas começaram a alavancar a economia da China, que era atrasada, era um país o quê? Agrícola. Com o passar do tempo, quem eram as maiores economias da época? Estados Unidos, Japão, Alemanha. Com o passar do tempo também, aí ficou Estados Unidos, Japão e China. Veja que a China já está em terceiro lugar. Passou-se mais um tempo, Estados Unidos, China, Japão e Alemanha. E a China hoje é o país que, em seu PIB, é o país que mais cresce. Está quase chegando perto da economia o quê? Americana. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Então ele fez alguns projetos econômicos, né? E no projeto de desenvolvimento do país, proporcionando maior liberdade econômica, ou seja, a indústria se instalava lá, ela podia ter uma liberdade econômica. Principalmente, o sopé da economia foi o quê? As exportações chinesas. Inicialmente, produtos de má qualidade. Hoje, eles começam um processo de melhora tecnológica na produção, tá certo? Promover uma transição entre governo comunista e um modo mais aberto de trocas comerciais. Eles priorizaram o mercado internacional porque o mercado interno era muito fraco. Mesmo tendo 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a população tinha um poder aquisitivo baixo e eles começaram a transformar tanto o mercado interno, mas a base econômica era o mercado externo, né? Exportar seus produtos, tá? No setor agrícola, pessoal, a China ela tem alguns problemas de ordem agrícola, produção de alimentos. Por quê? Porque dentro da China você tem um deserto e durante alguma parte do ano você tem o quê? Neve. Então, a China, para alimentar 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, principalmente com o crescimento econômico, então, quando um país cresce, ele necessita mais de matéria-prima, produtos agrícolas, ele começou a ver outros países para abastecer sua população. Dentre eles, quem? O Brasil. Hoje, o maior parceiro econômico do Brasil era quem? Os Estados Unidos. Na atualidade, o maior parceiro econômico da China é quem? O Brasil. Então, o Brasil vende muito milho, soja, café, carne, certo? E outros produtos, tá certo? Então, o mercado chinês, ele se abriu para a economia do quê? Do Brasil, tá? No setor industrial, um grande avanço foi o quê? O início de um processo de industrialização, com indústrias oriundas dos países desenvolvidos, porque aqui é mais barato de você produzir, ou indústrias nacionais que surgiram, né? Quem não conhece a Baidu, Shopee e outras empresas, né? Eles também criaram as zonas econômicas especiais, ZES, onde as indústrias se instalam e você tem um emaranhado, né, de leis,
né, de propostas que venham atrair essas indústrias, diminuição de impostos, infraestrutura, né? Eles estão investindo muito no meio de transporte, produção de energia, para suplantar esse crescimento econômico. Ou seja, eu vou te dar algo que vai te fortalecer a tua indústria, então tu vem para cá, tá certo? Hoje a China é um dos países que você tem melhor condições para produzir. No setor de defesa, eles começaram a investir maciçamente no processo de produção de armamentos, marinha, exército e aeronáutica. Existe uma, entre aspas, proposta para invasão de Taiwan, porque a China acredita que Taiwan, a ilha, é um país, não é um país autônomo, é um país que pertence a eles. Tá? Eles tentam invadir aquela coisa, eles têm uma rivalidade com o Japão e eles estão investindo muito no setor de defesa, com armamentos cada vez mais tecnológicos, tá certo? Para bater de frente com quem? United States of America, Estados Unidos da América, tá? No setor de pesquisa e desenvolvimento, estão investindo muito em pesquisa. Demorou sim, por quê? Porque a sua população era agrícola. Eles estão investindo muito no setor educacional, para qualificar essa mão de obra para trabalhar no setor de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, né? Recentemente lançaram a inteligência artificial mais barata na sua produção, ou seja, para produzir inteligência artificial tem uma empresa que produziu esse mecanismo de forma mais barata do mundo. Então eles tentam desenvolver a pesquisa e tecnologia porque antigamente as pessoas tinham uma visão que os produtos chineses, como eu tinha, eram de má qualidade. Estão expandindo o setor industrial para demais países. O Brasil está recebendo muitas indústrias chinesas, estão investindo muito no meio de transporte nos outros países para alavancar o seu desenvolvimento econômico, tá certo? Eles estão com um problema de população, porque a população está envelhecendo, foram ultrapassados em número de habitantes pela Índia. É uma população que não cresce, mas envelhece, mesmo com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, tá? Então nessa aula maravilhosa hoje a gente falou sobre a República Popular da China, né? E lembrando, a moeda local é o Yuan, tá certo, pessoal? Quem quiser ir na China, né? É um país bonito, né? Lá onde está o Monte Everest, olha, o ponto mais alto da Terra, tá certo? E isso aí, tá? Gostaram da aula, pessoal? Então dá aquela forcinha no nosso canal, nos segue aí, deixa seu joinha, aperta o sininho para receber as notificações dos melhores vídeos aqui de geografia. Tchau, meus amores!